Hoje eu quero falar de algumas características do homem que vê o Senhor. O período do ministério de Isaías encontra-se nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ele começou sua carreira profética somente perto do fim do reinado de Uzias. E ele continuou essa carreira por cerca de 60 anos. A tradição judaica diz que ele viveu até o reinado de Manassés, sob quem sofreu um martírio terrível por resistir aos atos desse rei perverso, sendo colocado em um tronco oco de uma árvore e depois serrado em pedaços. Isaías teve um encontro com Deus, e somente um homem que viu o Senhor poderia suportar tamanha perseguição e dor por fidelidade a Deus. Um homem que vê o Senhor reconhece que o Senhor é o único rei. Do ponto de vista nacional, foi uma época de opressão e caos o período vivido por Isaías. Muitas alianças foram estabelecidas com potências estrangeiras a fim de protelar a sujeição total à Síria, potência em ascensão que procurava engolir o Ocidente. No meio de tudo isso, o profeta Isaías teve uma visão, e através dessa visão ele reconhece que o Senhor é rei. Isaías diz que em sua visão ele viu um trono. O trono é sempre o símbolo da soberania, do poder, da autoridade. A visão que Isaías teve, ela ocorreu muito antes de Jesus se tornar homem. Quando olhamos para Jesus, o que vemos? Quando o apóstolo João teve uma revelação, uma visão do Jesus ressurreto, ele diz que caiu aos seus pés como morto, diante a glória, a majestade, o poder de Jesus. Esta é a visão que temos de ter de Jesus Cristo, a visão de um rei que reina soberano, com poder e glória, conforme descreve João em Apocalipse, capítulo 1, verso 12 ao 18. O homem que vê o Senhor reconhece a si mesmo como pecador. Isaías descreve em sua visão e diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros. A visão que ele teve do Senhor fez com que ele percebesse o seu estado pecaminoso. O próprio Deus tomou a iniciativa de purificar o profeta. Deus tomou a iniciativa de salvar o homem desde a criação do mundo, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 15. Desde que o primeiro homem e a primeira mulher decidiram seguir a vida, direcionado por seus próprios valores e princípios, serem os próprios senhores da sua vida, desde que o primeiro casal se rebelou a Deus, Deus já providenciou o caminho de volta, um retorno, a salvação. Porque o caminho que o homem havia escolhido era caminho de morte. Mas Deus providenciou o caminho de vida. E entregou o seu próprio Filho para que pudesse morrer a nossa morte, a fim de que o pecado fosse então perdoado, cancelado. Conforme podemos ver em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Portanto, já não há mais condenação sobre nós. Justificados estamos em Cristo Jesus. O homem que vê o Senhor reconhece sua posição de servo. Isaías, ao ouvir a pergunta de Deus, quem irá por mim? Imediatamente responde: eu irei. Somos servos e devemos fazer a vontade do nosso Senhor, devemos obedecê-lo. A palavra de Deus nos ensina
em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E segundo as palavras do apóstolo Paulo, como, porém, invocarão aqueles em que não creram? Como crerão naqueles de que nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, eu e você, que temos a ciência de que Jesus é o Senhor e Rei, de que sabemos que a vontade do Pai é que todos cheguem à salvação e ao conhecimento da verdade, precisamos ir e pregar este Evangelho, para que as pessoas possam ouvir e dessa forma elas possam crer e então invocar o nome do Senhor. Nós devemos nos colocar como servos fiéis e obedecer ao ID que o nosso Deus ordenou. Você tem olhado para Jesus como Rei? Você tem sido grato a Ele? Porque Ele providenciou a você salvação? Sua gratidão tem se manifestado num serviço de obediência? Você tem pregado a palavra de Deus conforme Ele ordenou? Deus te abençoe.